Nesse vídeo o processo que eu faço para fazer um cosplay novo desde o início até a pós-produção. Eu espero que vocês gostem. A primeira coisa que eu faço é salvar foto de todos os ângulos possíveis da roupa, para eu conferir o material que eu vou precisar usar. E aí eu desenho num papel. Aqui tá todos os desenhos que eu fiz, eu não sou nenhuma profissional, mas isso aqui serve para eu entender como é que funciona. É justamente para eu saber o que vai em cada canto, como é cada desenho. Quando eu fizer um molde, eu vou pegar todos esses detalhes e recriar. Pro molde do bracelete, eu usei essa tala que a gente usa quando a gente dá mão jeito no pulso. Eu usei ele como base, e aí eu fiz o desenho e tirei a medida pelo meu braço pra ver se estava certo, fiz alguns ajustes e agora sim, eu usei meu cinto da Canário de molde pra fazer o cinto da Dynadrake. Esse é o molde da parte que vai ficar presa na minha perna. O ideal é cortar uma tira grande, medir na perna e aí deixar no tamanho certo pra não ter erro. Esse pedaço aqui é o que prende o cinto nessa parte da perna. Eu usei a minha calça da Canário pra fazer o molde dessa calça. Coloquei em cima do papel e desenhei em volta. E essa parte que eu tô fazendo aqui é a da frente. Aí aqui eu desenhei os detalhes da calça. Pra parte da jaquetinha eu fiz o mesmo esquema da calça. Eu usei o colete da Capitã Marvel pra poder fazer o molde. Também coloquei todos os desenhos. E a manga, também desenhei os detalhes aqui. E aí eu fiz a parte das costas. E não tem foto das costas, então eu vou deixar sem nada. Esse corino quadriculado eu vou usar para a parte dos detalhes que tem tanto na calça quanto na jaqueta. Esse é o neoprene que eu vou usar para uma parte da luva e para um pedacinho da jaqueta. E aqui tá o corino que vai ser feita a jaqueta e a calça. E eu também vou usar um corino um pouquinho mais grosso para fazer o cinto, porque esse aqui é muito mole. Eu esqueci de gravar o começo do processo desse bracelete, mas eu vou explicar pra vocês como é que eu montei ele. Coloquei o molde em cima do tecido e cortei duas partes, uma pra frente e uma pro verso. Aí eu peguei um pedaço de corino, coloquei no meio das duas partes, passei em volta desse ferrinho e costurei do outro lado pra segurar. E do outro lado eu coloquei as tirinhas de velcro e aí ele vai prender assim. Depois eu vou colocar uma segunda camada de corino aqui, quando eu puder comprar, porque agora a gente tá numa pandemia, não dá pra sair, que é essa parte de dentro. E aí o bracelete tá quase pronto. Com o cinto da Canário, eu fiz o molde do cinto, aí eu catei esse molde, coloquei em cima do tecido e eu cortei ele um pouquinho maior pra poder dobrar e ficar mais grossinho. Aí é só costurar na parte de cima e em volta e passar na máquina. Essa é a primeira parte do cinto. Pra fechar, eu coloquei esse ganchinho e eu costurei na mão mesmo, porque essa parte é meio ruim de passar na máquina. E aí vai vir aquela tirinha que eu falei pra vocês, atravessando aqui e prendendo na parte da perna. E aí ele fica assim. Eu tentei fazer as tiras da mesma grossura do cinto. Medi em mim pra ver o tamanho que vai ficar atravessado até alcançar na minha perna. Aqui fecha com velcro. E aí eu fiz um truque, eu coloquei velcro na parte de dentro pra poder prender na perna na calça. A máscara eu vou fazer baseada na minha máscara da Canário. O design da Dynadrake é um pouquinho diferente, mas aí é só desenhar a base e depois fazer os ajustes no desenho. Agora o desenho tá igual à máscara, então eu vou passar ele pro EVA. Depois de desenhar no EVA é só cortar em volta. Depois que cortar, a gente vai esquentar essa máscara no fogo. Eu gosto de fazer isso pra poder moldar no meu rosto e não ficar aquela coisa reta e sem graça. Você precisa passar ela no fogo, mas não deixar encostar muito. E ela quente, aplicar no rosto. Não queima, não tem perigo, mas isso vai fazer com que ela pegue o formato do nariz, da entradinha do olho, tudo certinho. E aí a gente vai pintar primeiro com uma camada de tinta PVA para impermeabilizar, depois a gente vai passar tinta de tecido preta e por último o verniz para não ficar grudando. A máscara dela não tem nada que amarre para segurar, mas eu decidi fazer assim porque eu gosto de ter mais segurança, né? Eu poderia grudar só no meu rosto, mas eu sou alérgica a muita coisa, então eu acho que fica mais seguro fazer assim de amarrar. Você tem que passar a tinta PVA e esperar secar. Ela a princípio fica brilhando, mas depois ela fica bem opaca. A máscara dela tem alguns desenhos, então eu fiz eles com a ponta de um alfinete, desenhando, e agora eu vou passar a camada de tinta acrylex de tecido. Tá secando, mas tá pronta. A parte de trás da calça, ela não tem detalhe. Pelo menos não dá pra ver, então eu comecei por ela. Pega o tecido e dobra ele. A parte inversa dele tem que ficar pra cima. Aí você vai colocar o molde em cima do tecido dobrado. Prende com alfinete, porque é sempre melhor pra não escorregar, e corta em volta. E é sempre bom deixar um espacinho quando você for cortar, por causa da costura, porque aí a calça não fica menor. Como a parte da frente tem viés, eu cortei o molde nos detalhes, no desenho que eu fiz. E aí eu fiz isso com o tecido. Eu coloquei o molde em cima
cima do tecido e cortei pra facilitar na hora de colocar o viés. As duas partes maiores são o corino normal e essa parte aqui, triângulo, é aquele corino quadriculado. Pra fazer a manga é o mesmo processo, você corta o molde primeiro, a parte de cima é o tecido quadriculado, a parte de baixo é o corino normal. E aí é só repetir o processo porque são duas mangas. A gola da jaqueta o ideal é fazer separado, então eu cortei o molde, coloquei em cima do tecido dobrado no meio, e aí eu fiz isso duas vezes, e agora eu vou separar esse desenho que eu fiz aqui da parte da frente. Isso aqui é basicamente um quebra-cabeça. O molde da frente tá tudo cortado, eu separei e numerei as partes pra eu não me perder, porque a coisa mais fácil é se perder quando tu tá fazendo uma roupa por pedaço. Esses dois pedaços são a parte da frente que eu cortei, eu já cortei no molde no tecido, já juntei pra não me perder. No meu molde não tinha essa costura aqui, mas eu adicionei no tecido porque eu percebi que o dela tem e também ia ficar mais fácil na hora de montar tudo. A região do peito, geralmente, a gente tem que fazer essas preguinhas pra poder encaixar legal e não ficar sobrando do lado. Então eu fiz essa dobrinha aqui e costurei, pra também dar o efeito da costura do outro lado que no dela tem. Aí eu montei os dois lados da frente separados porque tem o viés que separa eles no meio. E aí eu vou ter que colocar ainda, que é esse aqui que eu vou usar. E eu vou colocar ele assim. A gola, o tecido que a gente dobrou, a gente vai abrir e vai costurar as partes menores, uma em cada ponta. As partes menores são as partes que vão ficar na frente da jaqueta e a parte maior nas costas. E a gente tem que fazer dois pedaços iguais pra depois que costurar tudo, dobrar e poder ficar bonitinha a gola. As duas partes da gola junta verso com verso e aí costura tudo em volta. Depois vira do lado certo pra poder passar na máquina. Vai ficar bonitinho depois que colocar na jaqueta. Pra manga também, depois que você corta, você vai costurar a parte de baixo. Aí é só juntar a parte de cima, o viés vai vir aqui no meio, do outro lado a mesma coisa. E é assim que ela fica quando ela tá pronta. O molde da luva eu fiz com a minha luva da Ravena. E agora eu vou colocar em cima do neoprene pra poder cortar em volta e fazer. Essa luva tem dois tecidos. A parte de cima é de corina e a parte de baixo é de neoprene. Então eu vou cortar isso duas vezes, uma pra cada braço. Essa luva aqui, ela é separada da luva da mão e ela fica por debaixo do bracelete. Aí é só costurar os dois lados e depois ela vai ficar assim. Todos os pedaços da frente você vai montar como se fosse um quebra-cabeça na calça e colocar nas costuras o viés. Aqui eu vou costurar ainda. Essa faixa aqui, ela é a última parte da calça. Eu vou colocar ela depois que eu costurar o dourado. Comecei a colocar o zíper. Você vai pegar um pedaço de corino, um retângulo, costurar verso com verso na beiradinha. E aí você vai dobrar pra dentro e costurar. E aí ele vai ficar do jeito que tá aqui. Aí você pega um outro pedaço de retângulo e coloca o zíper e encaixa o zíper nessa parte aqui. Aquela partezinha prata que fica na beirada do zíper, ela tem que ficar encaixada e escondida bem aqui. E aí a outra parte que tá livre do zíper, você vai prender desse outro lado. E aí quando fecha, fica bonitinho e não aparece nada. Depois de colocar o zíper, a gente vai esticar a calça para poder costurar a parte de trás com a parte da frente, costurando as laterais da calça. E aí você costura toda a parte da frente junto com a parte de trás, e aí você consegue experimentar para depois fazer o cos. Montei a calça e agora eu vou experimentar para ver se tá tudo ok. Ficou boa. Só vou precisar ajustar do joelho para baixo. Tá um pouquinho larguinho. E os riscos ficaram pra fora do joelho. Por isso que a gente tem que costurar a mão antes de passar na máquina, porque muita coisa dá errado. Aqui, por exemplo, eu tive que dar um ajuste, cortei o excesso pra poder ficar mais justa na minha perna e mais certinha. Pro cos, você corta uma faixa larga de tecido e vai prendendo ela em volta da calça. Você consegue medir o tamanho que você quer pra fechar o botão. Depois é só dobrar essa parte no meio e costurar, que vai ficar assim. Muita coisa dá errado quando você tá fazendo uma roupa. Por exemplo, eu tive que refazer essa parte aqui de baixo, porque tava menor. Graças a Deus eu tinha tecido em casa. Tava muito saco de batata em mim, então eu apertei aqui as costas, ficou essa costura. E aí eu encaixei a gola. Lembrando que pro cos é o mesmo esquema pra colocar a gola, então o que eu fiz aqui é só fazer no cos igual. Você prende tudo em volta, e aí vai ficar aquela segunda parte que você costurou e dobrou pra dentro. Você vai virar e costurar em volta pra ficar achatadinho. E aí depois que eu colocar a gola, eu vou poder colocar o viés. Só que antes de fazer isso, é bom dar uma experimentada pra checar se o detalhe de cima tá batendo com o de baixo. Esse é o viés preto que tem na frente, perto do zíper. A gente deixa essa ponta um pouquinho maior pra quando colocar o zíper poder dobrar e aí não corre risco do zíper escapar. É só virar a jaqueta agora do lado avesso e encaixar a manga, só que ela virada pro lado certo. E aí bater costura com costura. Na borda da manga tem um viés preto. Tcharam! Bom, prova de figurino. Primeira coisa que eu vou ter que arrumar. Esse dourado, ele continua até aqui e eu esqueci de fazer isso. Então eu vou abrir aqui, colocar esse viésinho dourado pra seguir até aqui. O cinto, eu vou ter que apertar atrás, porque ele tá caindo. E aqui eu vou ter que colocar um velcro, porque o cinto da perna eu coloquei um alfinete agora, mas ele cai. E eu sei que a bota dela é curta, mas eu não tenho bota curta. E essa
É a minha Dana Drake. Gente, roupa cosplay geralmente fica linda, só que ela é cheia de truque. Eu prendi velcro na calça, costurado à mão mesmo, porque se der algum problema dá pra soltar, pra poder prender aquela parte do cinto que fica na perna e aí ela não fica caindo conforme eu ando. E eu coloquei 2 pra segurar melhor. Cosplay. E agora eu tô aqui fazendo algumas fotinhas. É assim que eu faço as minhas fotos em casa. Eu tenho geralmente algum fundo, eu uso esse tripé e essa câmera. E às vezes eu coloco a câmera em outros lugares do quarto. Aí eu tiro foto, ou eu deixo o fundo quando eu tenho um tecido legal, ou eu tiro o fundo do quarto e não dá pra colocar o tecido. É assim que eu faço pra me virar em casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi bem difícil fazer essa roupa. Eu levei acho que uns 5 meses por aí, porque eu preciso estar inspirada pra conseguir fazer alguma coisa, senão não dá certo. E eu ainda vou fazer alguns ajustes, porque eu sou bem perfeccionista. Mas é isso aí, qualquer dúvida é só perguntar. E até o próximo cosplay, provavelmente. Bom, vai demorar um pouquinho ainda, né? Mas tô querendo fazer a Jessica Quick de Flash. Será que dá? Isso aí. Tchau!